Temporada 2022 da MotoGP tá pegando fogo. O Grande Prêmio de Aragão mudou tudo no campeonato e agora a disputa tá muito mais aberta entre Fábio Quartararo e Francesco Bagnaia, mas também entre Alex Espargaró. E o Enea Bastianini corre por fora. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Se você viu o GP de Aragão, você sabe que o Fábio Quartararo não foi muito longe. Ele chegou só até a terceira curva, depois de um acidente com o Marc Marques. Marques perdeu ali a traseira da moto e aí precisou diminuir um pouco a velocidade. O Quartararo vinha rápido atrás, não teve tempo de desviar e acabou acertando a traseira do Marques, caiu, até se machucou porque na queda o macacão dele, a gente ainda não sabe como, abriu o zíper inteiro e aí ele esfolou o peito todo no chão. Depois, se você não viu ainda, tem essa notícia no Grande Prêmio também, ele não quis, pelos relatos que a gente tem, ele não quis pegar uma ambulância até o centro médico, ele pegou uma scooter, estava sendo pilotada por um fiscal. E aí esse fiscal bateu numa outra scooter, então ele sofreu 2 quedas na sequência, na mesma prova. Então o fim de semana do Quartararo em Aragão foi um desespero completo. Mas não foi só na parte física que ficaram os danos, né? Além do arranhão no peito, tem um impacto no campeonato, e esse foi enorme. O Fábio Quartararo chegou em Aragão com 30 pontos de vantagem para o Pecco Bagnaia, só que ele descontou 20, e podiam ter sido 25 se não fosse uma ultrapassagem de Enea Bastianini na volta final. Como fica o campeonato agora? Complicado. Para o Fábio, fica muito complicado. Porque a gente vinha vendo até aqui que ele estava com muita dificuldade para fazer frente às Ducati. O Fábio está num momento muito bom da carreira dele. Em termos de pilotagem, em termos do que ele pode fazer, ele está muito bem. A gente viu isso na Áustria. A performance dele na Áustria foi uma amostra do quão ele está bem. Só que a moto não tá. E não é que, nossa, a M1 é uma moto ruim. Não é. Só que a M1 é uma moto que tem um déficit de potência importante. O motor da M1 é um motor inferior ao motor Ducati. Tem 8 Ducatis na pista. Então, normalmente tem 6 para largar na frente dele. Né? Na classificação, ele está sofrendo muito porque é difícil fazer frente para essas motos da Ducati. E aí, no começo do ano, ele estava até conseguindo um pouco mais isso. Agora, ele não tem conseguido tanto. Então, às vezes, no treino, ele mostra um ritmo de corrida muito forte, o que faz dele um dos candidatos à vitória. Mas na hora da classificação, a posição de partida não é muito boa. E aí ele precisa sempre de uma largada muito forte e de uma primeira volta excelente para poder sonhar com a vitória. Se ele não consegue fazer isso, daí a situação dele fica muito complicada, porque ele não tem muita margem para ultrapassar. Se ele precisa confrontar uma Ducati, ele até pode fazer isso no miolo, mas na hora que ele chega numa parte de reta, acabou para ele. Ele não tem mais o que fazer. Então isso está sendo uma dificuldade muito grande nessa parte da temporada. E foi assim que a gente viu que o Pecco veio seguidamente recortando a diferença do Fábio na temporada. O que o Fábio fez na Áustria foi excelente, porque ele conseguiu minimizar um impacto que era importante. Em Aragão ele teria que fazer a mesma coisa, porque ele sabia que era uma pista difícil para ele. E a missão dele era exatamente essa, tentar minimizar o dano como ele minimizou na Áustria. Só que ele não conseguiu. Com o tombo na terceira volta, ele escancarou a possibilidade da concorrência descontar essa pontuação. E eles aproveitaram. O Pecco poderia ter aproveitado mais, poderia ter aproveitado para contar mais 5 pontos e ir para o Japão só 5 pontos atrás do Fábio. Mas o Bastianini surgiu ali como um amigo inesperado do Fábio e não deixou isso acontecer. Agora as coisas vão ficar mais complicadas para o Fábio, porque, como eu falei, a margem está muito apertada para ele. Ele não tem muitas cartas na manga, né? Quem tem um arsenal mais forte é exatamente o Pecco. E por quê? Porque ele tem a melhor moto do grid, ele também está em excelente fase e mais do que isso, ele tem um pelotão de amigos, vamos colocar assim. A Ducati esse ano tem 8 pilotos no grid, né? Tem 8 motos no grid. 2 nem sempre estão ali na frente, pelo menos. Mas eles têm mais gente para andar na parte de cima do grid. Às vezes tem mais gente pra lá na ponta, às vezes tem menos, mas eles têm pelo menos alguns pilotos com quem eles podem jogar, né? Vamos colocar dessa forma.
Então o que acontece? Se chegar num momento em que o Pecco precise de uma ajuda, ele tem com quem contar. O Fábio não tem. Porque hoje a Yamaha tem 4 motos no grid, mas o único que faz essa M1 funcionar é o Fábio. Os outros 3, Franco Morbidelli, Darren Binder e agora Cal Crutchlow, estão muito mais atrás. O Cal até voltou muito mais competitivo do que eu imaginava. Eu achava que ele ia voltar pior, já que ele está aposentado. Mas ele voltou mais forte do que eu imaginava. Mas ainda assim, não é o nível de força que precisaria para o Fábio poder contar com ele como uma ajuda. Então, ele tá sozinho, né? Largado numa ilha, cercado de Ducati. Então, a vida dele não tá nada fácil, competitivamente falando. Porque ele não tem muito mais o que fazer. Ele tá tirando tudo que ele pode da moto, tá tirando tudo que ele pode dele e não tem mais o que fazer. Então, essa diferença, ter caído dessa forma, foi muito, muito complicado para ele. Porque ele tinha que ir segurando a margem que ele abriu na primeira parte do ano para tentar manter a liderança do campeonato para poder sonhar com o bi. A partir de agora, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Aí muita gente falou, a Ducati tem que dar a ordem de equipe, não pode deixar as coisas desse jeito, o Bastianini não podia ter vencido. Eu até concordo, apesar de eu não gostar de ordens de equipe, eu concordo que a Ducati tem que dar ordem de equipe. Por quê? Porque a Ducati não vence o campeonato desde 2007, e foi a única vez que eles ganharam o título da MotoGP, do Mundial de Pilotos. Então, eles não podem se dar o luxo de perder a oportunidade. Ao mesmo tempo, eu não acho que esteja na hora de dar a ordem de equipe pro Bastianini. O Bastianini está só 48 pontos atrás do líder. Restam 125. Ele ainda está muito vivo no campeonato. Então você falar para ele agora, olha, você não pode mais vencer porque você vai trabalhar pro Pecco, não tá certo. Só que a Ducati também está dividida nessa. O Didi Dalina, que é o chefe da Ducati Corse, né, a divisão de corridas, ele falou que não, que acha que não é a hora, que pode ser que isso seja necessário no futuro, mas que agora não é a hora. Só que aí quando você vai falar com o Paulo Ciabatti, que é o diretor esportivo, ele diz que não, que tem que conversar, que vamos falar disso aí, porque a gente não pode perder oportunidades, que a queda do Fábio abriu uma oportunidade e a gente não pode deixar isso passar. Nenhum dos dois estão errados. Então a Ducati também está numa situação complicada. Em que limite ela vai? Talvez ela tenha que dar ordem de equipe para todos os outros e esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer com o Bastianini. Mas complicada mesmo ficou a situação do Quartararo. O Aleix Espargaró também ganhou uma nova vida no campeonato, porque agora a diferença dele em relação ao líder é só de 17 pontos. Deu um novo ânimo para ele, mas ele ainda é o cara que venceu só uma vez na temporada. Ele vinha de uma sequência forte de pódios, isso acabou se perdendo, então ele precisa retomar aquela forma do começo do ano. Essas próximas corridas são aquelas corridas onde tudo pode acontecer. Todas as coisas incomuns que a gente vê na MotoGP acontecem nessa fase do campeonato. Então, Japão, Malásia, Austrália, são sempre corridas onde coisas estranhas acontecem. Então, tudo pode acontecer, né? Pode renovar o campeonato, pode abrir mais a diferença, pode virar o jogo, não pode. Tudo pode acontecer nessa época do campeonato, inclusive pro Aleix. Mas, pro fã, o cenário ficou até que mais forte, ficou até mais divertido, porque o campeonato tá mais apertado e a situação fica mais inesperada. Agora, se o cenário é esse, me conta aí, quem você acha que leva o título da MotoGP em 2022? Eu não sei se eu tenho um palpite agora não. Me conta vocês e a gente se vê na semana que vem. Valeu!